só preciso que a gente está sem timer aqui, né? Eu preciso que... Então, a gente vai ligar um aqui, só que ele está longe. Consegue puxar o fuso lá? Puxa ele um pouquinho pra cá agora. Tá, Mas ele está na extensão. Pode puxar. Ele precisa ficar no carregador? Precisa. Mas se ele é grande. Vocês vai falando pra gente. Dando sinalzinhos aqui. Essa equipe aí é preparadíssima. Só ver se elas não estão tortas no nível, por favor, Igor. Eu não sei, na minha câmera já tá um. Como assim, você fala as câmeras? O nível dela, só ver se não escuro. Ari, fala um pouquinho aí pra mim, só pra ouvir uma coisa. Tá, testando. Som, testando. Testando som, testando. Deu? Gui, consegue ver aqui? Sim, Aí, beleza. dá pra... Tá certo aqui? Lá já tá gravando. Assim que a gente sair... Desliga teu radinho, nem sei se tá com radinho. Não, eu vou sair. Quem que vai dar o site? Você daí? Não, lá já tá gravando. Então pode Mas não precisa gravar tudo. Só faz um ou outro take pra gente fazer os stories. Pra fazer stories depois. É. O celular atrapalha? Não, Interfere? de forma alguma. vou dar aqui, então, até te mostrar. Manda bala. O Gui já viu o tempo. Você que sabe. Fica melhor aí. E daí vocês já... Tem um minutinho a mais. Mas pode variar as posições, assim. Celular silencioso, tá? Celular silencioso, gente, por favor. Só pra não... Mas se quiser colocar no modo avião... aí, Põe no modo... Só põe no silencioso, Grau. Quer que eu bote aqui? Todo mundo com o celular, já pegou a chave? Tá, beleza. Eu vou sair... Obrigado. Vai estar aqui também? Tá. Eu vou sair então, Pri, aí você já dá um tempo aí de... O meu já está no modo avião. Já pode ligar, tá? Já pode começar. Eu vou sair, daí você dá um tempo aí de uns 30 segundos e já pede, pode mandar gravar. Tá? Lá já tá gravando já. Tá ligado? Vamos lá. Obrigado. Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aqui conosco. Estamos hoje estreando o podcast do Café com Negócio. Que honra! Temos aqui um convidado muitíssimo especial, mas eu não estou sozinha nessa bancada, estou aqui com o Gui. Tudo bom, Gui? Bom dia para todo mundo aí, pessoal que está assistindo agora, de manhã, de tarde, de noite, do seu horário que você está vendo isso. Mas um prazer estar aqui com você, Ari, dividindo essa mesa, no primeiro podcast do Café com Negócio. Olha que especial, né? Que especial. E olha, a gente não podia começar em melhor companhia, né, Gui? Com certeza. Temos aqui um super convidado ilustre, que é uma honra poder entrevistar. E eu vou fazer uma breve apresentação dele, porque o currículo é extenso. Mas vou tentar fazer uma breve apresentação aqui. Nosso convidado é o doutor William Douglas, que é um renomado jurista brasileiro, conhecido especialmente por sua atuação como desembargador federal no TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sediado lá no Rio de Janeiro. Vocês vão ver aqui o sotaque carioca que nós vamos ter companhia. Já foi delegado de polícia, já foi defensor público e, além da sua carreira brilhante aí no judiciário, ele também é escritor, maratonista, gente, olha só, aí, ó, já correu a maratona atleta, de gente, Curitiba, empreendedor, ele é professor universitário, palestrante e ele aborda temas como desenvolvimento pessoal, liderança e motivação. É defensor de qualquer pessoa. Ele é defensor de que qualquer pessoa pode, através das leis do sucesso, atingir objetivos mais ousados. Gente, o currículo é extenso aqui. Depois a gente vai colocar aí na legenda aí desse podcast. Mas, doutor William Douglas, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui e por ter aceitado o nosso convite. Alegria minha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estou muito feliz de estar de volta em Curitiba, como você já falou aí, foi aqui que eu corri a minha maratona e tá aqui na igreja, que é uma referência, tá no Café com Negócio,
e estar aqui batendo papo um pouquinho. É isso né? aí. Que Isso bom. aí. Bom A demais ter gente você com agora gente. e o povo daqui a pouco, né? É isso É isso aí. Acompanhando. Já vão estar ouvindo tudo que a gente fala aqui. Bom demais. Pessoal, para você que não sabe, nós estamos diante de um grande escritor aqui, né? O William é autor aí de 70 livros sobre variados temas. Aqui a gente tem um deles, por exemplo, as 25 leis bíblicas do sucesso. Se você quiser aprender mais sobre como a Bíblia, a palavra de Deus, pode te trazer sucesso, sociedade com Deus, como a fé pode influenciar a sua carreira e negócios. É outro desses grandes livros. E o poder dos 10 mandamentos, um aqui talvez dos mais comentados, né, William, que você vai trazer hoje pra gente também. Uma palestra no Café com Negócios, depois você também pode assistir, não perde, né? Não As próximas perde aí. edições do Café. Mas o William, para quem não sabe, é um mestre de professor de concurso, né? Como passar em prova e concurso. Ele tem alguns guias e livros escritos aqui, como passar, como conseguir aprovação aqui em provas e concursos. Esse cara é muito bom ensinando, você tem que aprender mais com ele. Então, ó, vai atrás desses livros aqui, pesquisa, tem disponível na Amazon, em vários lugares, né, William? Então, já busca, vai atrás, porque com certeza você vai ser muito abençoado com todo esse conteúdo É aqui. isso aí. E eu queria aproveitar que dentre dos seus cursos, né, a gente trouxe até um testemunho aqui da Mariá, que fez o seu curso O Poder do Extraordinário. Ela fez esse curso em 2018 e ela mandou um recadinho aqui para o senhor dizendo que em 2018 ela participou do projeto e foi incrível. Ela se permitiu sentir como uma profissional, porque ela não se entendia como uma doutora, ela é psicóloga e que merecia esse tempo, né? Merecia esse título e tudo mais. Ela foi na formatura em Niterói, esteve lá contigo, e outra colega dessa turma ainda passou depois no concurso do TJ Paraná aqui, Olha aí, ó. despertando esse extraordinário que cada um tem. Poderia falar um pouquinho sobre isso, doutor Que William? legal. É muito bom saber disso, até porque a gente está relançando esse projeto, né, do Poder Extraordinário. Olha que legal. Fica a No dica timing aí, ó. certinho. É, Pronto, você não- precisa conhecer, hein? Não, foi esse surpresa, projeto. né? Aham. Não foi nada combinado, foi Pois é, o orgânico. pessoal pode até achar que foi combinado, mas a gente sabe que não. Aham, foi total. E eu estou relançando esse Uhum. chama programa, projeto, né, Poder Extraordinário, que é o seguinte, as pessoas dizem que não tem receita de bolo, só que eu acho que tem receita de bolo. Então, tem algumas linhas gerais que qualquer que seja o objetivo, e isso teve muito a ver com a maratona. O que aconteceu? Eu passei no concurso, consegui passar, fui reprovado várias vezes, desisti, tive que desistir da desistência. Faz parte do processo. Pois é. Aí, depois passei, fui primeiro colocado em vários concursos, então tive, assim, no mais profundo abissal da reprovação, de achar que nunca vai conseguir nada, e depois passar em primeiro lugar. E as pessoas começaram a me perguntar, coisa que eu tinha feito antes, sobre como passar em concurso. Porque o cara vê, eu fui no Jô Soares, aparece o nome na lista de primeiro colocado, né? Aí tem aqueles 15 minutos de fama. E quando eu pedi ajuda, ninguém me ajudou. O pessoal falava, se vira, dá teu jeito, vai estudar. Só que eu comecei a ouvir isso, e aí a escola bíblica dominical foi muito útil. Porque na escola bíblica dominical, na igreja, na minha casa, né, que eu venho de um lar evangélico, a gente sempre aprendeu que tem que ajudar o próximo, tem que amar o próximo, tem que tratar o outro como gostaria de ser tratado. Daí eu fiz o livro, esse Como Passar em Provas e Concursos. Não existia o primeiro livro feito sobre isso. E o livro estourou, aí foi para a lista de mais vendido, fiquei bem conhecido no Brasil como guru dos concursos. Eu brinco que é o primeiro guru evangélico, né, do planeta Terra. Eu mesma já tive acesso a esse livro, porque eu já tive aí nos meandros de estudar para concurso. Olha aí, ó. A Ari também provou um pouco dessa metodologia da receita do bolo. Já bebi da fonte, só não apliquei direito ainda, né? Porque eu não passei no concurso. Ah, não, mas aí é a tentativa e a Estou persistência. no processo né? ainda. Agora, aí o que aconteceu? Só que eu não cuidei da saúde. Aí fiquei com vários problemas de saúde. Quando eu fui tratar, a terapeuta, ela começou a botar pilha para correr maratona. Não, que maratona é bom, que maratona é isso. E eu resolvi correr a maratona, ia ser a maratona de Nova York, e
eu falei assim, pô, eu tenho um livro sobre como passar em concurso. Deixa eu fazer aqui um livro sobre como correr uma maratona, porque vai ser um negócio bem diferente. Uhum. Só que ao longo do processo eu descobri que os desafios eram absolutamente os mesmos, os caminhos para resolver eram absolutamente os mesmos. Os grandes obstáculos eram os mesmos do concurso. Então era muito mais parecido do que muito parecido do que parecia, ficou horrível, né? Era muito mais semelhante do que parecia inicialmente. E daí eu tenho um livro, né, sobre a maratona, e depois, quando eu fui fazer outros projetos, eu também via isso. Então eu falei assim, no fundo, qualquer desafio, qualquer objetivo, você vai enfrentar algumas coisas sempre. E para essas coisas tem uma receita. E com isso, aí eu fiz esse programa, né, o Poder Extraordinário, dizendo o seguinte, é para você conquistar qualquer coisa, porque são os problemas que a gente faz. Aí foi bem legal, a gente fez o programa, fiquei desde há 5, 6 anos, né? Ela fez em 2018 e agora a gente vai refazer e trabalhando essas ideias. Acabou que eu não fui para a Maratona de Nova York, porque foi o ano do atentado às Torres Gêmeas. Então, não era muito... Não era recomendável. Não era recomendável. E aí eu procurei a primeira maratona que... Teria aqui. Mais ou menos no mesmo período, foi aqui. Foi Olha muito aí. legal, foi uma experiência boa. Eu tenho orgulho de ter sido o 219º colocado. Opa! Olha, Dos 221, eu fui 219 de 221. olha aí, ó. Mas foi. E aí o pessoal ri quando eu falo isso. Eu falei, tá bom, você já correu uma maratona? Não, Então, só o fato de uma chegar até o conquista. final já é Sim. uma Pois é. baita de uma conquista Com pessoal, certeza. né? Que Mas bem. vocês me deram uma alegria aí, falando que legal Mariá, que legal que foi útil, que eu fui, estamos lá, instrumento de Deus, né, Sim. para É isso abençoar aí. a sua vida. A Ela história vai da estar no Mariá. café hoje. Boa. A história da Mariá comprova que a receita funciona, né? Então, você precisa conhecer mais o método do William, as aulas, como que ele coloca isso, se aprofundar também como a passar e ser aprovado nessas provas, nessas maratonas da vida, né? É isso aí. E, doutor William, já que a gente está falando em receita de bolo, né, que existe essa receita, será que tem como dar uma pincelada? Até falando do seu livro, as 25 leis bíblicas do sucesso, né? Como que a gente pode fazer a aplicabilidade dessas 25 leis num mundo cada vez aí mais secular, dicotômico, né? Como que a gente pode trazer essas 25 leis aí à baila para que a gente possa alcançar esse sucesso? E que sucesso é esse, né? Uhum. Uma boa pergunta para a pessoa fazer é o que é sucesso para ela, né? Então, quem não sabe para onde está indo, às vezes chega e não reconhece. É isso aí. Então, a pessoa precisa saber o que é sucesso. Para ela, o que vai ser sucesso. Num primeiro momento, aí vale a pena pegar a pirâmide de Maslow, Uhum. que é o cara, primeiro ele tem que satisfazer as necessidades básicas. Uhum. Esse é o conceito da Respiração, pirâmide de Maslow. comida e tal. Agora, Uhum. quando ele tem isso, aí ele começa a sofisticar as necessidades. Uhum. Depois que ele já tem grana e está alimentado, aí ele começa a pensar nas suas relações sociais. Daqui a pouco chega lá na ponta em o que eu fiz para o mundo, qual é o meu legado. É que não adianta eu apresentar para alguém que está com fome, olha, eu vou te dar o sucesso para passar num concurso, mas o cara quer comer. Total. O sucesso dele é ter um prato feito Tá na no mesa. ponto Uhum. mais básico da O ponto pirâmide mais ali, básico precisa ali. primeiro. Pois é, então a pessoa precisa ver em que ponto que eu estou Dessa pirâmide. dessa pirâmide, que ponto eu estou da vida, qual é o que vai melhorar a minha vida. Então, às vezes, é o concurso. Então, quando o sujeito está precisando de sustento e o caminho escolhido foi o concurso, eu não vou falar de legado, não vou falar porque ele não está preparado Uhum. para aquilo. Agora, todo mundo tem esses desafios e a partir do momento que a pessoa escolhe. Eu vivi muito, que o meu primeiro assim, grande desafio foi o concurso. Depois do concurso veio o desafio de ser um bom servidor, até porque, como cristão, eu tenho o dever de ser um bom servidor. Não é só uma questão estatutária, não é só uma questão das regras
Não, é até um comentário, doutor, a vara que o doutor William trabalhava, eu sou advogada também, então acabo acompanhando aí, né? E era uma das varas com maior rendimento do país, né? Que sempre estava ali, porque o nosso Conselho Nacional de Justiça coloca algumas metas, né? E pensa num lugar onde metas eram batidas, era lá na vara do doutor William, né? Sempre estava lá, e isso é um sistema, demonstra excelência, né? Do trabalho. E é um dever legal, moral também, porque a gente é pago para servir. Tem o dever espiritual. Também é útil porque é uma proteção, que às vezes as pessoas não percebem. Então, eu sempre viajei muito, sempre escrevi muito. E por que eu nunca tive problema? Porque a vara estava em dia. Então, ela também é uma blindagem, você está com o serviço em dia. E hoje eu ensino para os meus filhos, eu falo, olha só, deixa tudo que você tem que fazer pronto, que aí você fica livre. É isso aí. Ninguém vai pegar no seu pé. Total. Aí o que aconteceu? Teve esse desafio aí da maratona. Eu acabei, por conta da Bíblia, a gente está falando café com negócio, eu virei dono de um negócio. Olha só. Por causa da Bíblia. Porque esse processo de ajudar os outros a passar em concurso, porque o paradigma era, eu sofri para passar, você quer passar, você sofra também. Era um meio ritual de iniciação. Tem que passar pelo sofrimento para ser aprovado no concurso, senão não é concursado de verdade. Você vai ter dor também. Se você quiser esse status, se você quiser essa carteira, sofra você também. É muita lógica de quem faz mestrado e doutorado hoje, né? Chega nas bancas, eles massacram a gente. Sim, né? é o prazer de massacrar. Prova de fogo. Pois é. Mas essa é a dinâmica do mundo. Então, tá lá Salmo, fogo, né? o Salmo 1, ele diz claramente que você tem o conselho dos ímpios e tem o conselho da palavra. E o conselho do mundo, o paradigma do mundo é eu sofri, sofra você também, se você quiser o que eu tenho. Só que a Bíblia é um outro paradigma. Total. Então, eu comecei a ajudar, não porque eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho, sou pecador igual todo mundo, sou cheio de falha. Mas a Bíblia vai lá e dá um norte. Dá um norte. E aí, disso eu comecei a ajudar. Disso começou muita gente a ir lá para a vara para entender. Não por causa de processo, mas por causa disso. E chegou um ponto que eu não conseguia mais trabalhar. Porque eu tinha fila de atendimento. A demanda não era alta. nem de advogado querendo saber do processo. Não. Eu tinha, tipo assim, gente esperando mesmo. Porque eu parava, conversava. Teve um dia que a garota ia fazer prova oral, eu gastei a tarde toda falando só de prova oral com ela. Mas não produzia nada. Aí surgiu a ideia do livro. Vou fazer um livro que aí quem quiser passar em concurso, lê o livro. Só que preparei o livro, levei para 5 editoras e fui rejeitado pelas 5 editoras. Que não tem no mercado, é grosso demais, concurseiro não... já tem muita coisa para ler. Tem que sofrer Para mim, o mais louco foi o cara dizer assim, eu não vou publicar porque não tem no mercado. Se não tem no mercado é porque não vende. Não porque ninguém escreveu, né? É porque... Não, a gente está aqui, da onde? Isso aqui não tinha no mercado também. Não só viver a demanda, né? O pessoal fazendo fila e falar que não tinha no mercado. Pois é. Lá, né? E aí, com isso, eu apliquei um outro princípio bíblico que é que diz que é o valente que conquista a vitória, que conquista as riquezas. Está na Bíblia isso, é um ensinamento da Bíblia. Eu falei assim, já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou criar a minha editora, vou apresentar meu livro para mim, aí eu publico o meu livro. Olha aí. E daí eu criei a editora. Eu era o único funcionário, mas era minha. E aí eu conto que eu apresentei o livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei aprovando. Aceitou a proposta. Aceitei a proposta, até porque era o único livro. E aí, aí o livro estourou, vendeu bastante. Aqui, ó, 215 mil exemplares vendidos esse ano. Esse da 29ª edição. E aí, com isso, eu acabei virando dono de editora. Porque o que eu fiz? O livro deu certo, eu já tinha aprendido como esse negócio de fazer livro, como é que faz de gráfico e tal. Eu comecei a chamar os meus amigos que tinham apostilas para concurso para que eles fizessem no formato de livro.
E aí eu acabei criando, não eu sozinho, eu Com a equipe lá. com a equipe, com a minha sócia. Tinha um outro professor que escrevia comigo meu livro de constitucional, era em coautoria, ele também participou desse movimento. A gente criou um nicho editorial que não existia, que é o livro para concurso. Não existia, só tinha apostila. Aí a editora cresceu e eu acabei ganhando mais dinheiro com o livro dos outros do que com o meu livro. Pensa o arrependimento do editor que Pois recusou, é. né? Se deu Não, certo. foi interessante que todas as 5 editoras que me recusaram tentaram comprar os direitos do livro depois. Olha aí. Só que aí A já oportunidade tarde passou. demais. era, graças a Deus, já era tarde. A oportunidade, eu aprendi com o pastor muito sábio uma vez, que me disse que a oportunidade é como um homem careca. Depois que passa, você não consegue puxar pelos cabelos. É verdade. Sim. Aí, resultado, eu acabei virando dono de editora, depois eu vendi ela para uma multinacional, me deu um padrão financeiro bem acima do que eu tinha, por conta disso tudo. E aí, junta tudo isso, ser palestrante, maratona, produzir bem como magistrado, tudo eu fui vendo que eu que tinha algumas linhas mestras, né, que era isso que eu já tinha falado da maratona. E assim como escrevi o Como Passar em Provas e Concursos, ensinando a passar em concurso, eu falei, pô, eu vou ensinar isso aí. Aí daí saiu 25 leis bíblicas e Sociedade com Deus, que na verdade são 50 leis, né? São 50 leis. Daqui Tá. Essa aqui são as primeiras, as 25 leis. Continuação Qual aqui. é a diferença desses dois livros? No primeiro, eu fiz para os meus amigos ateus. Tá. Tudo isso aqui, se Deus não existir, funciona. Olha aí. E a fundamentação, eu usei não a fé na palavra, porque a pessoa, eu parto do princípio que ela não tem, mas estudos, outros doutrinadores, pensadores, empresários. Então, por exemplo, vamos lá, Warren Buffett, que é um cara super respeitado enquanto investidor, ele fala assim, não se faz bons negócios com pessoas ruins. As pessoas, quanta sabedoria e tal. E o cara tem dinheiro suficiente para o pessoal acreditar que ele está Que Que ele vai certo. falar ali. O apóstolo Paulo já tinha dito isso 2000 anos atrás. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí eu falo assim, os maus concurseiros corrompem os bons concurseiros. É isso aí. Os maus maridos e as más esposas corrompem. É a mesma sabedoria aplicada em qualquer grupo que você vai. A maçã podre, ela Contamina. ela contamina. É uma contingência. Você não está sendo malvado em dizer que tem uma maçã podre e que ela contamina as outras. Essa é a realidade. Esse é o primeiro livro. Só que Deus influencia. A oração pode mudar uma empresa, pode mudar uma... Eu acredito que sim. Eu também. Aí nisso sai o segundo livro, Sociedade com Deus. Então são 50 leis tiradas da Bíblia. Perfeito. Tiradas da Bíblia. As primeiras 25 são Aplicáveis a aplicáveis a todos. Deus. E as outras... aqui tem que ter fé. Total. Então, por exemplo, na primeira, a Bíblia fala, aquele que cuida da figueira deve comer do seu fruto. Então, está aí o princípio de você distribuir resultado. Maravilha. Agora, William, deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou um pouco da sua jornada, que com a demanda dos concursos, do pessoal querendo passar, ser aprovado, você resolveu um problema, né? Que é o âmago do empreendedor ali de solucionar uma dor, um problema, e fundou aí a tua editora, a tua empresa, hoje ajudando milhares e milhares de pessoas pelo Brasil a aplicar essas leis do sucesso e ser aprovado nas mais diversas maratonas e provas da vida. Agora, perguntando para o nosso grupo de amigos aqui, que são empreendedores, empresários, nessa tua jornada e ao longo desses processos todos de leis do sucesso, quais você considera os maiores desafios para os empreendedores e empresários cristãos ao aplicar essas leis, esses princípios do sucesso aí? O que eles precisam ter em mente, ter em vista quando a gente está falando disso? Eu diria o seguinte, qual nível de profundidade você quer? Então, nesse livro aqui fala, distribua resultado. Isso funciona. Você pegar qualquer estudo aí, funciona. Agora, nesse aqui, tem um versículo da Bíblia que fala assim, olha, se você ajudar o necessitado, dando aquilo que vai te faltar,
Deus vai ver isso e vai te recompensar. Então, esse segundo nível, você tem que acreditar que tem um Deus. Total. Porque é contra a cultura, né? Exatamente. Não, peraí, eu vou tirar do meu filho para ajudar. Isso não faz sentido. Mas se você acredita que tem um Deus que faz isso e que recompensa isso, aí acaba sendo um bom negócio. Né? Nem que seja por O malandragem. o cara vai investimento que fazer. vale a pena. Exatamente. Mas aí tem um elemento principal aí que é a fé. Que é a fé. Que é a fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Com Deus, né? Total. Então, eu acho que o empresário, a questão é o quanto que ele acredita que esse livro vai funcionar, como você disse, num mercado agressivo, competitivo. Será que isso não vai fazer ele ficar para trás? O concurseiro, por exemplo. O concurseiro pode ser que ele fala assim, a competição é grande, é muito candidato, eu vou estudar 7 dias por semana. Só que o concurseiro que pega lá, e tá aqui os 10 mandamentos, lá, guarda o sábado, você vai ter o dia de descanso. Como é que eu, estudando 6 dias, eu vou conseguir competir com um cara que estuda 7? E aí tem se você for para a sabedoria secular, Você não para de estudar. você não... Aí é que tá. Se você for num primeiro nível, você não para de estudar. Mas se você estudar mais, o secular, quando ele estuda muito, ele chega à Bíblia. Assim como a ciência. A ciência ruim, ela nega a Bíblia. Mas se você vai aprofundando... Ciência honesta chega... É essa inegável que conclusão. há um criador, né? vai chegar uma hora que o sujeito vai ter que dizer, não, peraí, Tem coisa aqui que tem não alguma coisa aqui. A questão é, os períodos de descanso aumentam a produtividade. Essa é para anotar, hein? Os períodos de descanso Ó, uma aumentam a chave, hein? produtividade. E aí, mas isso está lá, Perfeito. os 10 mandamentos, é o Shabá. Total. Então, essa é uma lógica. Agora, se o cara é crente, acredita na Bíblia, não estudou nada disso, e fala assim, não, eu vou cumprir os 10 mandamentos. Ele vai ter esse aumento de produtividade mesmo sem ter estudado nada de produtividade. Uhum. Ele não precisa ir tão profundo, porque a Bíblia já tem a profundidade. Então, a lógica é, existe uma verdade, essa verdade é imutável, e como que eu chego nessa verdade? Eu posso chegar rápido, pela Bíblia, ou eu posso estudar pra caramba e chegar nesse mesmo ponto, sem ser pela Bíblia, né? Outro ponto que eu acho que então o empresário ele precisa pensar o seguinte: eu vou fazer esse movimento de fé, de aplicar essas ideias. Quer ver? Chick-fil-A nos Estados Unidos, eles fecham aos domingos. E é uma franquia mais desejada do que o McDonald's. Tem mais gente querendo a franquia para vender só sanduíche de frango do que do McDonald's. Uhum. E tem, assim, uma coisa, né? Que numa parte, para quem não crê, tem a disciplina que é igual para todos, né? Seja disciplinado. Mas nessa outra parte tem o quesito obediência, né? Quando a gente se submete de que isso é uma verdade, eu vou aplicar isso porque realmente ela tem sentido na minha vida, com o meu propósito, porque daí entra outra coisa também, né, Dr. William? É o meu propósito ser um concurseiro? É o meu propósito ser um empresário? Né? Eu estou seguindo o que Deus colocou para que eu seja? Porque muita gente fica esmurrando ponta de faca, né? Eu quero ser um empresário porque eu quero, e vai lá e bate, quebra. Como que a gente faz essa distinção daí, Dr. William? Eu acredito muito que Deus, às vezes, ele coloca a semente, a ideia dentro da gente, né? Ele faz o querer e o executar. E quando Deus não faz isso, eu acho que ele tem um pouco de deixar assim, filho, eu te dei a vida, o que você quer fazer? O que você curte? Quando ele tem um plano, Deus vai conseguir. Eu sempre falo isso. Olha só, você fica tranquilo que Deus vai conseguir te contar o que ele sabe organizar as coisas. Agora, se Deus não fala que você tem que ir para tal lugar, até prova em contrário, eu sou daqueles que acreditam que Deus deu o livre-arbítrio, né? Eu sou batista, né? Livre-arbítrio tem muito a ver com a gente.
Então, eu acho e se ele fizer, se for a Bíblia, se ele praticar a Bíblia, se ele for ser empresário, se ele for ser concurseiro, ele vai ter sucesso. Agora, quanto de Deus você quer no teu negócio? Pode ser que o sujeito fale assim, Deus, eu vou aplicar tudo isso aqui. Eu tenho um cara de Foz do Iguaçu que ele estava quebrado e ele falou, Deus me manda um sinal e tal. O livro chegou na mão dele e ele falou, tá aí, vou praticar tudo. Ele disse que ele virou a empresa em poucos meses praticando. Não é o meu livro. Aqui tem 176 páginas e 210 citações bíblicas. Então, na verdade, isso aqui é bastante Bíblia. O cara virou a empresa. Mas por quê? Porque ele praticou coisas corretas, coisas que funcionam. E eu também acredito que Deus também abençoa, que Deus também faz milagre, que Deus também abre porta. Então, para um empresário cristão e para um concurseiro, uma coisa que eu estava até conversando com um delegado de polícia aqui da igreja ontem, tem muita gente que acha que só vai servir a Deus se for missionário na África ou se for pastor. A gente precisa de missionários e de pastores. Mas um bom empresário, ele também faz diferença. Com certeza. Um bom delegado faz diferença. Esse delegado que eu estava conversando ontem, doutor Fabiano, ele criou na delegacia um ambiente humanizado para a criança, uma brinquedoteca com tal. Um pastor não conseguiria isso porque o pastor não vai ter gestão dentro da delegacia. Então, o que eu acho? Um problema você consegue servir bem a Deus no serviço público, você consegue servir a Deus nos esportes, você consegue servir a Deus no mundo corporativo. Tudo é um campo missionário, né? Não Tudo. necessariamente você largar a sua vida secular para se dedicar totalmente a missões, necessariamente, né? Todo campo onde você está inserido, você pode florescer, né? E aí você vai ter dimensões, por exemplo, um sujeito, eu quero empresa porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Ok, beleza. Cara, segue isso aqui vai te ajudar. Uhum. Agora, tem um sujeito que fala assim, Deus, a minha empresa é para te servir. Uhum. Qual vai ser o tamanho, por isso o nome Sociedade com Deus, qual vai ser a cota, o quinhão, o percentual de Deus na empresa, é uma escolha do sujeito. Sim. Então, o que eu diria para um empresário, meu irmão, vamos fazer o seguinte, entendo a tua preocupação, os seus medos, vamos começar dá 1% para Deus. Pega a Bíblia, ou se quiser pegar o livro que já está mais mastigado, vamos praticar alguma coisa e ver se vai funcionar ou não. Perfeito. E você diz o resultado. Se continuar funcionando, vai pegando mais coisas. Uhum. Com certeza. Então, não tenha pressa de aplicar a Bíblia nos seus negócios, porque eu sei que gera medo. Perfeito. E o cara tira o sustento dali, não pode dar errado. Mas experimenta. Bom demais. Fica aí o conselho para você que é empresário, empreendedor cristão. Aplica esses princípios e vê no que dá. O resultado vai dizer por si, né? Agora, William, mudando um pouco de área, a gente falou aqui das leis bíblicas do sucesso, como que os empresários podem aplicar isso. Eu queria ir para um tema mais atual, mais contemporâneo, que a gente tem visto muito, que é justamente o nosso sistema judiciário brasileiro. Você tem anos de atuação aí como jurista, como desembargador, e a gente vê as notícias que não são muito agradáveis, né? A gente fica preocupado, poxa, abuso judiciário, o que está acontecendo, como se fala isso? E recentemente eu vi um post, se eu acredito, com a Constituição na mão e a Bíblia na outra. Nesse meio judiciário, como você tem aplicado essas leis do sucesso, como você vê a cosmovisão bíblica ali e diante dessa situação toda que a gente tem visto, de tanta dificuldade para muitas pessoas, o que você acredita ser o ideal nessa temporada? Bem, eu disse que a Bíblia funciona em todos os lugares. Os números da 4ª Vara Federal, que era onde eu estava, que era bem conhecido, e hoje os números do Gabinete 7 lá do TRF2, o sujeito, ele pode até não acreditar na Bíblia, mas ele tem que olhar os resultados e ver que tem um negócio. E aí eu sempre disse, olha só, aqui a gente aplica os princípios bíblicos não de uma forma
sectária e tal, mas aplica a sabedoria da Bíblia. Eu já tive um juiz, eu era da 4ª vara, o juiz da 2ª vara pediu para tomar um café, subiu e falou assim: William, eu não consigo entender, a gente tem o mesmo tipo de processo, mesmo número de computador, mesmo número de funcionário, e você produz muito acima. O que muda, né? Tipo assim, E você ainda viaja da palestra, da aonde que está o segredo? Aí eu peguei, dei um 25 leis e uma Bíblia para ele. Falei, ó, tá aqui. Tá bom. Bora. Aí veja, o sujeito veio ser evangelizado, Uhum. mas ele veio ser evangelizado pelos resultados seculares. Os frutos, né, mostram isso. Então, se alguém quiser aplicar a Bíblia no seu local de trabalho, qualquer que seja ele, ele vai ter resultado. Total. Agora, qual é a situação? Eu acho que a igreja, a gente precisa ter mais cristãos servidores públicos, mais cristãos na política. Tem gente que fala que a gente não pode misturar política E igreja. igreja, que não pode misturar negócios e fé. Eu acho que tem que misturar, sim. A questão é se na mistura com qual o sabor que vai ficar. Perfeito. O que a gente tem... É para salgar, né? É para salgar. E não- Aprofunda um pouco mais isso pra gente, William, porque hoje em dia é muito comum o conceito do Estado laico quase como uma coisa impositiva. Qualquer menção à Bíblia, não, tá ferindo o Estado laico. Qualquer princípio cristão, não, você tá ferindo a laicidade do Estado. Como que Não, você vê e isso? uma falta de entendimento do que é o Total. Estado laico como um todo, Pois né? o primeiro e grande trabalho que a gente tem que fazer é explicar para as pessoas o que é Estado laico. É isso aí. O Estado é laico, não é ateu. Isso aí. Perfeito. É o primeiro ponto. O Estado Estado laico, que é o que nós temos, é o Estado que convive com todas as religiões e com o ateísmo, sem preferências e sem perseguições. É isso aí. E aqui ainda temos uma laicidade colaborativa, né? Isso, sim. Então, tem essa distinção que dá esse espaço para que as religiões possam colaborar com o Estado. E é bom, olha só. As instituições religiosas recuperam muito melhor o drogado do que as instituições públicas. Com Sim, certeza. É uma questão de resultado. com certeza. Você quer melhorar a saúde pública? Vamos sentar com as igrejas e falar, gente, olha só, O que funciona é isso. vou trabalhar com vocês porque vocês sabem fazer esse negócio. Agora, o que tentam fazer é o Estado, é o laicismo francês. O nome é muito parecido. O que é o laicismo francês? É excluir a religião do espaço público. Você pode ter a sua fé, mas lá dentro da sua casa, lá dentro da sua igreja. Isso é laicismo, Uhum. que é muito parecido o nome. Veja, a gente precisa estar na política, a gente precisa entrar na política, porque se a gente não entrar na política, a política entra na igreja, É isso do aí. jeito errado. E ainda somos governados por aqueles que não creem no que a gente crê. Sim, e aí você acaba tendo, por exemplo, todo respeito aos LGBT. Cidadão, todos os direitos, sem nenhum preconceito, escolha dele. Mas não pode querer casar dentro da igreja. Porque dentro da igreja a gente tem um livro que fala, meu irmão, olha, lamento, mas não dá. Não é uma escolha nossa. E nem por causa disso é um preconceito. Mas se a gente não tiver gente no Congresso, vão obrigar o pastor e o padre. Porque não há uma resistência, né? E eu vejo assim, doutor William, uma coisa que eu admiro muito no senhor é essa capacidade de escutativa, né? De escutar os dois lados, de estar aí aberto para que, tudo bem, eu tenho uma crença, eu tenho um posicionamento, mas tudo bem, eu quero ouvir o que você crê também. E eu vejo que essa flexibilidade não tem sido muito utilizada nos dias de hoje, né? A gente até escuta, mas a gente escuta aqueles que falam a mesma língua que nós. Então, eu gostaria de te ouvir nesse sentido, como que a gente pode trazer à baila essa escutativa de uma forma que não seja, quando eu abrir a boca daí, então, para falar, não seja tão ofensivo e tão bipartide, né? Porque hoje a gente vive dois polos e os dois polos não se comunicam mais, sendo que a gente não pode excluir de todo, né, o que tem de um lado ou de outro. Hoje, inclusive, existe uma campanha contra a moderação.
O moderado, ele é ofendido. Ele é chamado de isentão e de em cima Isentão, do muro. é. E nos dois lados tem muita propaganda, tipo, você não tem que conversar. Então, quando você chama alguém, vamos lá, vamos falar você chama alguém de minion ou de esquerdopata, você encerrou a conversa. Uhum. Não tem como conversar com qualquer coisa pata, é um doente, e nem com minion, é Subserviente. maluco e tal. Acabou a conversa. Uhum. E então, e veja, Jesus nos dá o exemplo. Jesus conversava com todo mundo. Ele não se comportava como todo mundo, mas aliás, ele foi acusado justamente de sentar com os pecadores, Os publicanos, as Se misturar com os prostitutas, fariseus. eu tenho na rede social, de vez em quando eu tenho essa discussão. Afinal de contas, eu posso ou não posso sentar com pecadores? Uhum. Né? E aí tem isso. Mas eu realmente acho, isso tem muito a ver também com a minha formação. O juiz, ele tem que ouvir os dois lados. Uhum. E o professor tem que ouvir os dois lados, porque a verdade, ninguém tem a verdade toda, né? O japonês, ele diz que por menor que seja a pedra, você não consegue ver Os a lados. pedra toda, Uhum. todos os seus lados. Então, às vezes, tem coisa que o pessoal da direita, tem coisa que o pessoal da esquerda consegue ver melhor do que o outro. Então, se a gente é capaz de sentar e ouvir, não necessariamente para a gente mudar de opinião, às vezes até para reforçar a nossa convicção. Então, eu sento com os caras de esquerda, eu saio mais convencido que eles estão errados. mas ok, mas vamos sentar e vamos conversar, vamos ver o que a gente tem em comum. E é uma coisa que não tem sido feita, e nós, como cristãos, a gente tem que ler lá Mateus 5. Uhum. É isso aí. Nós somos chamados a sermos pacificadores. É isso aí. E como que você faz a paz se você não conversa? Não existe pacificação sem conversa. Total. E a gente precisa chegar lá. Isso aí. Bom, gente, estamos encerrando o nosso tempo. Eu acho que a gente teria assunto aqui para passar horas Com dialogando, certeza. mas a gente quis assim só dar pequenas pílulas aí para dar uma vontade de você saber mais. Então procure as redes sociais aí, Dr. William. Deixa aí qual a sua rede social que as pessoas podem te encontrar. O jeito mais fácil de me achar é pelo Instagram, né? @WilliamDouglas. Tem o site williamdouglas.com.br. Tem agora o programa Poder Extraordinário que vai ser reeditado, quem acha que vale a pena. Tem muito material gratuito, então se o sujeito entrar no YouTube, ele vai achar todos os assuntos que eu falo, vai ter pelo menos uma palestra gratuita. Gostei muito de estar nessa conversa, da gente falar um pouco de concurso público, que é um grande caminho, de empresa, que é necessário, de Estado laico, que é algo a ser trabalhado, de que a Bíblia funciona em qualquer lugar. Então, adorei essa conversa. Que bom que a gente pôde bater esse papo. Quero agradecer aí a oportunidade A gente da que gente estar agradece junto. sua presença aqui, esse privilégio que a gente tem. Obrigado, Ari, por dividir essa mesa aqui. O William pela participação e você. Já não esquece de se inscrever no canal aqui do Café com Negócio, seguir o Café com Negócio em todas as redes sociais, participar das próximas edições que a gente vai ter aqui na Primeira Igreja Batista do Café com Negócio. É isso aí. Hoje tem presencial, né? Hoje a gente está aqui no dia 20 de agosto. Você pode pegar depois que o Dr. William vai falar também, pega nas redes sociais aí para você assistir. E até uma próxima. É isso aí. Até mais. Deus abençoe. Tchau.